Então começou esse aqui o 2-1. Eu sou Fernando Rudinick, Daniel Malucelli está comigo nessa edição do podcast e temos uma edição especial, porque não é todo dia que a gente fala com uma lenda. Emanuel, tudo bom? Tudo bem, pô, prazer falar com vocês aí. Pô, vai ser um bom bate-papo aí. Vai ser uma conversa super legal. Antes da gente começar, então, eu vou pedir para você que está nos assistindo se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, dar seu like e se você é o ouvinte podcast raiz, se inscreve aí no seu agregador de podcast também, dá aquela moral para a gente. Toda segunda-feira a gente tem um episódio novo, então vamos começar com o Emanuel. Emanuel, pô, uma honra falar contigo. Já são 5 anos da aposentadoria. Como que tá a tua vida hoje? Pois é. Quando eu paro para pensar, assim, que foram 25 anos jogando vôlei de praia, né, só vôlei de praia, só 25 anos só de vôlei de praia, no alto nível, em todos os momentos, sempre buscando a melhora. Agora, nesses últimos 5 anos, já fiz tanta coisa, meninos, fiz tanta coisa que, assim, é bem interessante você se preparar para a aposentadoria, né? Eu, nos últimos anos de carreira, me preparei para esse momento pós, então fiz tantas coisas que aos poucos eu vou ter que ir enumerando para vocês, assim. Sempre coisas com muito sucesso, sempre ligadas ao voleibol e também sempre ao esporte. Então eu fiquei muito feliz nesse meu pós-carreira. Ô, Emanuel, e é legal que você é um cara que seguir no esporte, né? Porque tem muito atleta que chega uma hora ali que, bom, finalizou, vai seguir outra carreira, mas você quis seguir no esporte, como é que são os seus planos? O que você planeja para o resto da sua vida em relação a trabalhar no esporte, mas fora ali da quadra? Pois é. Quando eu encerrei a carreira, assim, esportiva dentro da quadra, eu achei que eu tinha completado todas as minhas missões. Então, quando você sai com esse sentimento de estar completo, fica fácil de você buscar outro. Então, nos 2 últimos anos de carreira, que eu estava jogando ainda, eu fui buscar a graduação, hoje sou graduado em marketing, fiz depois, em 2017, um curso de gestão esportiva, né, vindo lá do Comitê Olímpico Internacional, então tenho praticamente essa pós-graduação. E aí comecei trabalhando no futebol, foi bem interessante, assim, fui para o Fluminense Futebol Clube, passei 2 anos lidando com os esportes olímpicos, são mais de 17 esportes olímpicos no Fluminense, um clube de formação que até então eu não sabia, né, lidei com modalidades que eu não estava acostumado, como nado sincronizado, saltos ornamentais, polo aquático, e inclusive vôlei, basquete, enfim, ginástica artística. Isso me deu uma bagagem muito grande para poder fazer essa transição. Então, na parte de gestor, eu fui gestor no clube. Logo depois, eu fui convidado para participar do governo na Secretaria Nacional de Alto Rendimento, onde a gente colocava políticas públicas. Então, eu me vi em um curto espaço de tempo mexendo com áreas que eu gostaria de fazer, que é dar oportunidade para outros dentro do esporte. E hoje, nesse momento agora, eu faço parte do Comitê Brasileiro de Clubes, que ele divide recursos federais para os clubes, mais de 155 clubes no Brasil todo recebem esse recurso através de projetos, então a gente consegue fomentar e eu faço parte de uma comissão que vê a parte técnica desses projetos. Então, é um projeto que chega até os atletas, todos os recursos chegam até os atletas em termos de competição, recursos humanos ou também infraestrutura. Então, essa parte para mim, eu sou apaixonado por ver a continuidade do esporte a longo prazo. Eu sempre estou vivendo assim, o que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos no esporte. Você tem entre os teus objetivos trabalhar no COB, sei lá, presidir o COB, tentar fazer alguma coisa especificamente para esportes olímpicos, ou a tua paixão assim é mais a formação de atletas, ajudar quem sabe, sei lá, o país a criar uma cultura maior de formação, uma coisa que hoje é muito pequena? Fernando, esse é o grande desafio, né? São várias áreas que a gente pode atuar para melhorar o esporte em geral no Brasil. Eu sei que o Comitê Olímpico do Brasil faz um excelente trabalho, ele consegue capitalizar todos os recursos para que as nossas delegações cheguem bem. Eu fiz parte da comissão de atletas do COB de 2013 até 2019. Então a gente ganhou muita força nesse período, a voz dos atletas. No começo, lá em 2013, para quem não sabe, os atletas tinham um voto somente dentro do Comitê Olímpico do Brasil. E quando eu saí em 2009, agora em 2017, a gama de atletas subiu para 19 atletas votantes. Então isso, a voz dos atletas foi muito assim potencializada. Acredito muito por força de lei também. Houveram leis que melhoraram essa comunicação, acho que tirando um pouco o poder daqueles dirigentes mais assim à moda antiga. Agora tem mais uma vertente mais com a voz dos atletas. E lógico que eu tenho interesse, sim. Acho que o Comitê Olímpico do Brasil é uma grande força, é uma grande liderança, acho que no movimento. Acho que quem pensa em chegar na Olimpíada tem que passar pela escola,
tem que passar pelos clubes, tem que passar pelas federações, confederações e chegar, né, no Comitê Olímpico Brasileiro. Então é como se fosse uma sequência. Eu tenho interesse sim, em um dia mais para frente, poder contribuir com o esporte no COB. Ô, Emanuel, e como é que você está vendo aí a condição do Brasil nessas Olimpíadas? Eu acho que o adiamento, a pandemia, a gente tem acompanhado menos notícias, né? Tem muito atleta que a gente já não tem muito acesso à informação, porque o próprio jornalismo aqui no Brasil é futebol, futebol, futebol. Às vezes a gente acaba realmente deixando de lado os esportes olímpicos, e a gente tem umas Olimpíadas chegando agora. Você tem acompanhado e o próprio vôlei de praia, como é que você está enxergando esse futuro? Você que é o cara que dispensa, né? 3 medalhas olímpicas, só uma de cada cor, tá tranquilo, né? Pois é, eu sou muito apaixonado por esportes olímpicos, né? Pô, eu vivenciei praticamente 5 Olimpíadas, né? Você pensar em 5 Olimpíadas, são 20 anos só pensando em ciclos olímpicos. E eu acredito que a Olimpíada de 2020, vamos dizer assim, que seria em Tóquio ano passado, ela teria um grande potencial técnico para os brasileiros. Os brasileiros vinham de um grande investimento para a Olimpíada de 2016, nós íamos ter vários talentos chegando muito bem, e aproveitando um pouco da infraestrutura e a base que foi feita para 2016. Só que daí esse gap de um ano, sem treinamento, sem a organização, a pandemia muito forte, não deixando os brasileiros, né, treinarem, porque lá fora os centros de treinamento continuaram trabalhando, né, cheio de protocolos. E o Brasil teve essa dificuldade. Mas vendo assim, o brasileiro sempre se supera nos últimos momentos, né? Você vê assim, nós temos o surf, que é um ótimo assim potencial para ter medalha, tem o skate, que é um grande potencial, por ser os dois esportes de primeira assim, vez e oportunidade de estar numa Olimpíada, eles podem ir muito bem. O voleibol masculino teve uma ascendência muito grande, né? Tem o Isaquias Queiroz, que é um cara que, pô, ele é fanático pelo aquilo que faz, então tenho certeza que ele pode ter fora da curva, né? Fora da curva. E acho que o vôlei de praia sempre isso tem sucesso. Tem a Agatha, nossa paranaense, que sempre demonstra muita garra junto com a Duda. A Duda é uma jogadora fantástica. E o masculino tem 2 atletas que foram campeões olímpicos em 2016, né? Então tem muita experiência. Eu acredito que a gente pode fazer bons papéis, mas a pandemia diminuiu bastante as chances de medalha do Brasil. Manuel, vamos voltar um pouquinho lá para o início da tua carreira. Você começou aqui em Curitiba jogando vôlei de quadra no Curitibano, é isso? Eu queria saber como que foi essa aposta para areia, porque quando você iniciou, como o pessoal diz, era tudo mato no vôlei de areia, né? Não tinha estrutura, não tinha nada, foi uma aposta, né? É verdade. Eu lembro muito bem que isso nós estamos falando da década de 90, isso foi 90 para 91. No ano de 90, ainda a Secretaria de Esportes do Estado fez 4 campeonatos paranaenses de vôlei de praia. A gente nem imaginava que, né, não tinha jogadores de vôlei de praia. Então, praticamente todos aqueles atletas que jogavam na quadra iam jogar esses campeonatos. Então, teve uma etapa em Cascavel, teve outra em Londrina, teve uma em Curitiba, teve em Antonina, e ali todos esses atletas eram da Cocamar, era do Canadá Country Club, era do Curitibano, do Circo Militar, então eram atletas que vinham. E nesse momento eu estava com 17 para 18 anos. Sabe assim, aquela fase que você está apaixonado por esporte, você quer jogar a qualquer momento. Então a gente treinava no Curitibano de segunda a sexta, algumas vezes ia a Caiobá e ficava o dia inteiro jogando vôlei. Pegava o ônibus aqui, chegava 8 horas da manhã lá e jogava o dia inteiro no sábado e o dia inteiro no domingo. Então criou-se aquela possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu comecei jogando com um grande amigo meu, Clésio Prado, que também jogava no Curitibano. Então ali eu comecei a me apaixonar. Falei assim, pô, dá para jogar os dois. E eu posso falar para vocês, eu sempre gosto de planejar muito as coisas para frente. Não sei se vocês sabem, eu era jogador de central, eu era jogador de meio. Era muito rápido, pulava muito, sim, mas eu só tinha 1,90 m. Era baixo para a posição. Né? E aí a geração ali do Naubec, a 7'4", já vinha com atletas com 2,2 m, 2,3 m. Nós tínhamos jogado no campeonato juvenil contra eles e só atletas muito altos no meio. E eu não fui convocado para a seleção juvenil por causa da altura. Aí comecei poxa, acho que eu vou fazer essa transição. E em 91 foi a primeira vez que temos um circuito nacional de vôlei de praia. Então, nesse ano, 91, eu consegui jogar o Curitibano e jogar com o Clésio as etapas do brasileiro. Aí foi assim, poxa, perfeito. No ano seguinte, houve um boom no vôlei de praia. Saiu de 5 etapas para 16. 16 etapas no Brasil todo, patrocinadas pelo Banco do Brasil. Eu falei assim, poxa, acho que essa é a minha hora.
Aí, pô, pedi minhas contas no Curitibano, fui muito, assim, vamos dizer assim, meus amigos me chatearam demais, falaram assim, poxa, você vai sair daqui que a gente tem contrato, já estamos já na seletiva da liga, pô, você vai sair daqui para ir jogar um esporte que não existe? E aí que vem esse desafio. E o vôlei, depois, acho que quando ele foi incluído nos Jogos Olímpicos em 96, né? Aí que foi a explosão, né? O Brasil já ganhou medalha lá com as meninas, com a Jaque, com a Sandra, e daí o negócio começou a caminhar mesmo, né? Mas como que você compararia assim esse início para o teu final de carreira? O quanto o esporte evoluiu tanto assim tecnicamente e também nos bastidores, questão de patrocínio? Nossa, isso é uma ótima pergunta, porque no começo ali do vôlei de praia, vamos dizer que 95 foi a grande virada, tiveram assim, nesse ano, tiveram praticamente 40 campeonatos, era 20 campeonatos no circuito brasileiro e 20 campeonatos no circuito mundial. Era tanta coisa, tanto campeonato que a gente ficava assim, poxa, a gente viaja o tempo todo. Então ali que foi a grande virada, porque até aquele momento, o vôlei de praia era um esporte de exibição. Era um esporte que atletas da quadra vinham jogar na praia, né? Não sei se vocês lembram, no Rio de Janeiro vinha, né? Os Pat Powers, o Kurt Kirley, medalhistas de ouro americano de 84, jogava contra Bernard, Renan, os nossos ídolos da época da década da geração de prata. E em 95 foi essa virada. Então, a partir de ali, tudo mudou. Os atletas eram todos amigos nessa época, né? Todo mundo saía junto, fazia, né? As viagens eram praticamente tudo junto. A partir de 96, houve aquela coisa assim, pô, todo final de semana eu sou rival desse outro cidadão que está aqui do meu lado. Aí começou a profissionalizar. Aí virou realmente aquela rivalidade produtiva que todo mundo cresceu. Não, e uma pergunta muito simples, assim, como que você combina dupla? Como é que funciona? Por exemplo, como é que você conheceu o Ricardo, por exemplo? Da onde? Como que funciona? Você gosta de jogar com o cara, vira adversário, vai jogar um dia, fala, não, vamos fazer uma dupla, ou uma coisa mais formal, assim? Como é que funciona? Como que surge uma dupla de vôlei de praia? Tem duas visões. Eu vou falar a minha primeiro, que eu sempre queria melhorar, eu sempre buscava excelência. Então, na minha opinião, era como se fosse um time de futebol. Acabou a temporada, você analisa, poxa, eu fui bem na defesa, pô, qual é o jogador que se encaixa ao meu estilo? Então, aí, no final do ano, da temporada, sempre tinha essa conversa. E eu sempre almejava melhoras. Mas os outros jogadores queriam mais ficar no ranking, eles queriam ver a pontuação. Não, eu vou jogar com aquele ali porque ele tem um ponto que eu posso entrar no ranking. Então tem essas duas visões. Mas a minha era sempre em busca da excelência. Eu sempre quis montar parcerias longivas, né, com mais de 2 anos, para poder ter aquele tempo de você ganhar, perder e começar a ganhar de novo, porque isso acontece muito no nosso esporte. Enquanto os outros montavam uma parceria de final de semana ali, tinha aqueles 4 finais de semana de apaixonite e depois começavam a perder. Quantos parceiros você teve na tua carreira? E a relação assim com o teu parceiro, vocês têm uma cumplicidade, tem que ter uma cumplicidade muito grande. Às vezes, se você conhece alguém mais ou menos, o cara é bom jogador e tal, mas se você não se dá bem, o negócio não anda, né? É verdade. Eu acho que o grande agradecimento que eu tenho foi ter passado muitos anos no vôlei de quadra, que daí eu comecei a respeitar as pessoas que estavam do meu lado e o adversário. Então acho que a primeira coisa que tem que acontecer no vôlei de praia é o respeito. Você tem que respeitar aquela pessoa. Eu sempre fazia assim. Eu tentava me afastar do lado pessoal daquele jogador que está do meu lado, porque a gente viajava o tempo inteiro, estava sempre junto e não queria questões pessoais atrapalhassem a nossa equipe. Mas eu, assim, de todos os parceiros, pô, eu joguei primeira vez que eu saí de Curitiba foi em 93. Eu fui morar em Vitória, joguei com um atleta chamado Aloísio, 10 anos mais velho que eu. Eu tinha 20, ele tinha 30. Ele já tinha jogado na Sadia, então ele tinha muita experiência. Então ele me ensinou o que é musculação, o que é treinamento físico, ele ensinou o que é dedicação. Então ali eu absorvi muita coisa dele. Então cada um dos meus parceiros eu consegui absorver coisas específicas. Logo depois dele eu joguei com o Zé Marco, um jogador da Paraíba, um grande amigo, sabe aquele cara amigão, dentro e fora da quadra. Eu tenho amizade até hoje com ele. Então aprendi que é necessário você ter amizade para funcionar. Depois disso, tive a possibilidade de morar nos Estados Unidos, joguei com Loyola durante muito tempo. E nos Estados Unidos é coisa profissionalismo. Cada um faz o seu, cada um treina o seu, vai para academia. Então, cada parceiro veio trazendo algo para me moldar a ser um atleta assim diferenciado. E com o Loyola aprendi a ser profissional. Cada um fazia o seu, era um treinamento mais rígido. E quando eu cheguei a jogar com o Ricardo, que daí foi uma grande boom, né, na minha carreira, junto com ele, eu já tinha toda essa bagagem.
Então, com ele, eu achava que ele tinha que ser o melhor atleta do planeta. Então, fiz de tudo para ele ser o melhor. Então, fazendo ele ser o melhor, eu ia junto na bagagem. E aí, por isso que formamos uma parceria inesquecível. Então, cada um deles, e daí depois veio o Alisson, né, com 12 anos a menos que eu, que para mim foi assim uma surpresa, que eu achei que não ia dar certo, mas a gente casou. Ele me deu a juventude e eu dei um pouco da experiência, a gente fez uma troca positiva. Você sempre se considerou ali o cara que segurava a bronca mesmo na dupla? Porque a minha visão que eu tenho de vôlei de praia, primeiro que o vôlei de praia era aquele esporte de família, né? Se juntava o pai, minha mãe. Eu lembro de te ver jogar na minha adolescência, entendeu? A galera se juntava, porque é diferente do futebol, né? Você junta, acho que as mulheres também gostam mais, juntava todo mundo, e o vôlei de praia era aquele esporte Olimpíada. A gente contava, não, a gente tem medalha no vôlei de praia, entendeu? Ou no masculino ou no feminino, a gente vai ter medalha. Então vamos assistir medalha. E dessas Olimpíadas aí, qual foi o país que você mais gostou, a que você mais, a que você mais curtiu, assim, mais teve prazer em jogar? Você falou, não, eu vou jogar essa aqui por prazer. São duas perguntas em uma, né? A primeira é o seguinte: como eu não era o mais alto, não era o mais forte, eu tinha que me destacar em outra coisa. Então, eu fui muito para a parte intelectual. Então, eu sempre estudei muito fora da quadra, os adversários, estudava o que eu tinha de potencial que eu podia melhorar no meu time, tentava valorizar sempre meu parceiro, sabe? Eu sempre fiz uma harmonia mental. E realmente, eu tentava me concentrar ao máximo. Confesso para vocês que nos jogos, eu não ouvia nada em volta. Tipo assim, durante um jogo, tipo assim, que tinha em Copacabana, por exemplo, eu e o Ricardo jogando em 2003, na final do Mundial, eu não escutava nada, sabe? De tão focado, de tão concentrado, sempre fiz trabalho de meditação. Mas tinha um processo para isso? Como que você fazia para ficar tão concentrado assim? Eu sempre fui muito curioso, confesso para vocês que acho que por não ser o melhor em várias qualidades, eu sempre buscava o mínimo em cada uma, mas o mental sempre em primeiro lugar. Então sempre fui muito de ouvir. Então, pô, na hora que eu sentava com o Bernardinho, em alguns momentos eu sempre ouvia o que ele falava, ouvia os outros atletas, ouvia meu pai, que foi atleta durante um tempo, e construir assim um jeito de me concentrar. Fiz muita meditação, fiz muita yoga, busquei assim, li sobre muito budismo, li sobre todas as partes para criar um método só meu. Então, quando eu chegava ali 20 minutos antes do jogo, eu não precisava mais pensar em vôlei, era só chegar e como se fosse assim, um robô automático. E acabava o jogo, ficava 20 minutos ali pensando o que eu acertei, o que eu errei, consertava, fazia um plano de ação e seguia. Aí voltava ao normal. Tanto é que muita gente fala assim, você era muito sério na quadra. Eu falei assim, era praticamente dois Emanuels. Um Emanuel dentro da quadra, sério, convicto, e outra pessoa mais tranquila e amigável fora. E aí a segunda pergunta com relação às Olimpíadas, né? Olimpíadas. Países das Olimpíadas, as viagens, né? Acho que é o sonho de todo atleta, né? Conhecer o mundo disputando. Eu sempre fui muito ligado à história, sabe? Eu sempre fui muito ligado à história. E quando a Olimpíada de 2004 seria em Atenas, berço olímpico, toda aquela tradição, eu me foquei muito, falei, poxa, esse acho que é o momento de marcar a história. E eu lembro muito bem de um fato, assim, de chegar, a gente estava sobrevoando a Atenas, porque a gente tinha vindo de Portugal, onde foi nossa base de treinamento, a gente veio com a Olympic Airways, eu lembro até hoje, a gente sobrevoando, eu do lado da minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a Leila, que ela também foi lá para comentar, falei assim, poxa, aqui estão os gladiadores, né? A história olímpica está aí. Ela falou assim, pô, então peça autorização para eles para você fazer o seu melhor aqui, né? Peça autorização. Então, ali, eu tinha uma conexão também com essa coisa do esporte moderno. Eu queria marcar meu nome. E, pô, a Olimpíada de 2004, ela foi fantástica, porque você chegar numa Olimpíada é bom. Você chegar na Olimpíada para você ficar entre os primeiros, é melhor. Mas você chegar com a condição de ser o melhor de todos, putz, isso aí não tem. E eu e o Ricardo, a gente trabalhou 3 anos, o lado psicológico, que a gente não tinha, a gente trabalhou no lado físico, a gente ficou fora do país. Então, quando você chega com esse olhar assim, parece que assim, valeu a pena cada segundo e formar aquela parceria com o Ricardo. E então a Olimpíada de Atenas, para mim, foi marcante. Até hoje eu arrepio. Você tá Aqui, ó. com as medalhas aí, eu ia falar. Olha! Que isso, que isso! Sua BT. Essa é legítima, e você vê que o tamanho dela é um pouco menor, né? Eu lembro que o Ricardo, quando a gente olhou a medalha assim no pódio, ela é menor, assim, você vê que ela é um pouco menor. Assim, poxa, mas tinha o intuito de focalizar na coroa de louros, né? Na coroa de oliveiras, que esse é o símbolo realmente, né? Naquela época. Então, aí essa é uma das menores medalhas, mas uma das mais bonitas.
Que legal. E você, pô, todo mundo deve chegar aí na tua casa, pô, deixa eu ver a medalha, me mostra a medalha, quero ver a medalha. Como que você cuida delas? Tem um cuidado especial com elas? Você coloca um local especial, assim? Não, eu tenho uma relação, assim, bem diferencial de outros atletas até. Porque para mim, o que vale foi a conquista, né? O que a gente construiu na história, o que a gente melhorou o vôlei de praia, o que foi bom para a história brasileira olímpica. Então, para mim, as medalhas, elas só são só um símbolo. Então, eu levo para todos os lugares, deixo pegar, que realmente, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de pedir para alguém, pô, deixa eu ver essa medalha. E eu confesso que eu conversei com alguns atletas, fiz alguns eventos, e esses atletas falaram assim para mim, ó, um deles específico, que também tem 3 medalhas olímpicas, ele chegou para mim assim: "Não, minha medalha ninguém toca, minha medalha fica no cofre". Falei: "Cara, mas, pô, pra que serve a medalha? A medalha é um motivacional, né, cara, você tem que pegar, você tem que olhar, dizer: 'Olha, pô, também consegui'", se né, mas cada um tem seu jeito. Eu sou muito do esporte, eu sou muito, assim, desse coração do esporte, de tudo que o esporte me deu. Que legal. Você estava falando então da Olimpíada de Atenas, né? Mas para você chegar em Atenas e conseguir a medalha de ouro junto com o Ricardo, você jogou outras duas Olimpíadas antes, né? Atlanta e Sydney, e ficou em nono lugar, né? Não chegou nem perto da medalha. Como que isso te deu experiência, te ajudou a seguir em frente e aumentar o sonho pela medalha? Essa é a grande história que a gente prende mais pela dor do que pela, assim, pelas coisas prazerosas. Eu lembro que, ó, eu tenho até aqui a eu trouxe para você aqui, ó, essa é a Olimpíada de participação, a medalha de participação De de Atlanta. Atlanta. Que legal. Eu guardo até hoje ela, porque foi um grande marco na minha vida. Primeiro, porque eu tinha saído de Curitiba em 93 e dito para os meus pais assim: "Olha, eu já tinha feito em 92, 91 e 90 eu tinha feito vestibular para medicina e não consegui passar. Eu tinha que passar na federal, porque minha irmã já fazia faculdade particular, então não tinha condições. Então eu cheguei para ele e falei assim: "Olha, eu vou ficar 3 anos no vôlei de praia. Se não der certo, eu volto e vou estudar, vou fazer outro curso". Então, 3 anos depois de eu ter saído de Curitiba, eu estava indo para a Olimpíada, né, eu estava indo para a Olimpíada de Atlanta. Então, para mim, foi uma realização de, assim, de comprometimento que eu tinha com meus pais, e eles acreditaram nesse processo. Mas, quando você chega numa Olimpíada, sem preparação, primeira vez que a Olimpíada foi do vôlei de praia, então não tinha nenhum histórico de treinamento, não tinha histórico de preparação, não tinha nada. E eu e o Zé Marco e a nossa equipe, a gente tentou de tudo. A gente fez até ginástica localizada, para vocês terem uma ideia. Às 8 horas da manhã a gente ia para fazer ginástica, sabe aquelas ficar agachado, fazendo, porque a gente não tinha um histórico. Aham. A gente subia tinha uns muros em frente ao nosso treinamento lá em João Pessoa, que a gente ficava fazendo treino de equilíbrio, para se equilibrar. Então era tudo muito empírico. Então quando a gente chegou na Olimpíada em 96, eu tinha 23 anos. Pô, a gente vinha como segundo lugar do ranking mundial, pô, lá. E realmente a gente começou bem, mas perdemos para as duplas americanas, que eram duplas mais velhas. Os dois times tinham 35 anos, jogavam muito bem, tanto é que foram ouro e prata, né, na Olimpíada. Mas ali foi um baque, assim, eu sofri bastante, porque ali foi a primeira queda da ilusão, né? Eu achava assim, a Olimpíada é só mais um campeonato, não é. Tem todo um aspecto psicológico, tem uma preparação, você tem que estar. Então, essa dor me levou até a próxima Olimpíada. A Olimpíada com o Loyola foi porque é o seguinte: os americanos tinham sido campeões olímpicos e vice. Falei assim: não, vou para os Estados Unidos, vou treinar lá, vou saber o que eles fazem de melhor e capitalizar isso. E aconteceu. Realmente, eu e Loyola, em 99, a gente ganhou 7 campeonatos seguidos do circuito mundial. Imagine 7 finais de semana, você ganhar 7 jogos todo final de semana, não perder nenhum set. Então, realmente, a gente era a dupla favorita mesmo. Classificamos com um ano de antecedência, fomos campeões mundiais. Então, quando a gente chegou na Olimpíada, também, aquela sensação de agora vai acontecer. Só que daí, num jogos que foi decisivo, faltou aquilo que eu contei para vocês no começo. Que faltou um ser amigo do outro e puxar na hora que o outro precisa. A gente Uhum. estava vencendo o time da Espanha, estava 14-12 para nós, e era com vantagem na época. Pô, a Espanha fez 14-13. A Espanha fez 14-14. Nós fizemos 15-14. A Espanha fez 15-15. E nessa hora começou a dar o barata voa, como no futebol dá, né? Cada um pensa no seu. E eu não tinha o Loyola ali para me agarrar. E realmente a gente perdeu 17-16, que acabava em 17 esse jogo. Mas foi uma decepção tão grande que eu não voltava para o Brasil, tinha decidido parar de jogar, falei assim, não quero mais. Passei quase um mês sem treinar, e depois disso meu pai me ligou, estava nos Estados Unidos, e falou assim, filho, você tem uma história longa pela frente. Então meu pai me resgatou. E o fato dele me resgatar, ele falou assim, então agora faça diferente.
Então, por isso que a gente contratou um psicólogo para a nossa equipe, o Ricardo, montei uma parceria com o Ricardo para ser um diferencial, montamos uma equipe com 9 pessoas em volta, enfim. É nessa hora que a gente vê que a dificuldade que faz a gente evoluir. E acho que essas 2 derrotas foram importantíssimas para eu chegar bem em 2004. Essa história aí mostra, né, o quanto você teve que ralar e acreditar, né, não desistir para conseguir chegar, né. Depois, com o Ricardo, você jogou também a Olimpíada de Pequim, né, foi o bronze, e tem aquela história, né, que o pessoal diz que a medalha de bronze ela tem um gostinho melhor que a medalha de prata, né, porque você chega na hora e você termina vencendo uma partida, mesmo que não seja uma partida mais importante, né. Como foi essa história aí da medalha de bronze? E depois, queria que você contasse como foi a separação, né, da dupla, depois você jogou com o Alisson e depois você terminou a carreira jogando com o Ricardo, né? Uhum. Tem uns fatos, né, dos bastidores que a gente conta só tempos depois. A gente foi para a Olimpíada de Pequim, né, que ela foi em julho para agosto, e 2 meses antes, o Ricardo teve uma contusão muito séria. A gente no campeonato lá acho que foi em Paris, um jogador da Alemanha caiu em cima do pé dele e sabe quando você cai e tenta empurrar? E nessa empurrada ele tentou tirar o pé, enfim, fez uma lesão no ligamento, na ligação do osso, aqui em cima do pé. Então o ligamento quase ficou frouxo, um dos ligamentos do dedo. Ele não conseguia colocar o pé no chão. A gente abandonou aquele campeonato. Ficamos 2 meses tentando fazer uma recuperação dele, ele sem treinar e eu treinando sozinho. Deve ser muito frustrante isso aí, né? Extremamente frustrante, porque o nosso objetivo era marcar a história. Até aquele momento, nenhuma dupla tinha jogado 2 Olimpíadas seguidas e ganhado medalha. Então, o que acontecia? Geralmente, quando acaba uma Olimpíada, já forma outras parcerias e segue um novo ciclo. A gente decidiu, não, nós 2 acho que tem condições, vamos seguir. E a gente fez isso. Em 2005 a gente ganhou todos os campeonatos, 2006, 2007, então a gente estava na Volupe, fomos campeões pan-americanos, então a gente estava na Volupe. Aí quando aconteceu essa lesão, sabe quando bota um cheque assim de, pô, será que vai, será que não vai? O Ricardo começou a botar o pé no chão 1 mês antes da Olimpíada. Foi foi no último minuto, então, praticamente, para ficar em forma Em depois. uma semana ele começou a correr, na outra semana praticamente a gente estava viajando já para Pequim, então praticamente a gente foi para Pequim para treinar, então a gente ia treinando. A gente treinava de manhã, preparava à tarde, treinava de manhã, preparava à tarde. E eu digo que ele foi um cara violento, viu? Ele superou todas as dores, pô, todo dia que acabava um jogo, ele sentia. Então, essa medalha de bronze foi a redenção. Mas, lógico que a gente tinha chance de chegar. A gente também aconteceu isso, a gente jogou todos os jogos da fase classificatória à noite, todos os jogos à noite. E aí a jogo da semifinal foi de manhã, às 9 horas da manhã, dia seguinte. Já muda todo o cenário, Então, calor. a gente sofreu bastante e perdemos para outra dupla brasileira, que era a franco atiradora, que tinha perdido na fase classificatória e cruzou com a gente. E que foram para a final contra os americanos. Então, tudo isso tem uma história, né? A gente se superou. Então, pô, eu tenho essa medalha aqui ó, de bronze, né? Que eu vou mostrar para você também, né? Que também é muito bonita, né? Olha Que aí que tem legal. aqui, ó. Ó, tá É, linda essa medalha também. então essa aqui eu considero mais assim pela habilidade que nós tivemos de fazer um trabalho em equipe, né? Porque a gente podia ter perdido, ficado fora, mas mesmo assim com perseverança a gente marcou a história aí com 2 medalhas aí. Aquela perguntinha, aquela leve assim. Quem é o maior jogador da história do vôlei de praia? É o Emanuel? Tem o sentimento e tem os números, vamos dizer assim, né? O sentimento, eu acho que eu fiz o meu papel, né? Acho que eu passei assim muita experiência para os outros, recebi experiência, me igualei ao Kurt Kirali, que era o grande nome, né, americano, com 2 medalhas de ouro, né, que ele tinha na quadra e foi campeão olímpico em 96, e ele tinha um recorde de 148 medalhas de ouro no vôlei de praia. Então o meu objetivo era ganhar mais que ele. E daí eu encerrei minha carreira com 155 medalhas de ouro. Você traçou esse objetivo aí. Você falou, Sim, eu vou bater ele. Eu quero sim, ser o cara com mais medalhas na história desse esporte. Você sim. botou isso na sua cabeça. Por quê? Porque em 98, quando fui morar nos Estados Unidos, jogava contra ele, fazia jogos ótimos, ficava 15-13, perdia uma partida, perdia outra, até uma etapa em Seal Beach, na Califórnia, eu e Loyola, a gente estava voando, foi exatamente no final de semana da final da Copa do Mundo da França, de 2008.
Eu lembro muito bem que a gente jogava e entrava no ônibus da AVP para assistir. E a gente estava ganhando de 13-0 do Kiryat. Caramba, 13 a Pô, 0. 13-0. Eu, puxa, vambora lá, vamos terminar esse negócio. Aí fizemos 14 e eles fizeram 1 ponto. Eu falei, puxa, não, mas vambora. Então ali, eu ganhei de 15-2. Eu e o Loyola, nós ganhamos de 15-2. Era Kurt Kiryat e Adam Johnson. Então ali foi uma quebra de paradigma, assim, poxa, agora dá para seguir o que você falou. Ele é seguir e bater o recorde dele e talvez ser o melhor. E respondendo, os números são... Pô, quando a gente é atleta, assim, a gente não pensa o que está para trás, né? A gente sempre pensa o que está para frente. Quando eu parei de jogar em 2016, eu fui ver tudo que tinha assim para trás, números, honrarias, falei assim, poxa, realmente... Então os números dizem, mas eu não digo porque eu, na realidade, eu fiz só o meu papel, vamos dizer assim, né? Fiz o que eu pude manter a Mas você olha para excelência. trás e o orgulho que você sente hoje deve ser uma coisa indescritível, né? É verdade. Pô, são 3 medalhas olímpicas, tricampeão mundial, foi bicampeão pan-americano, puxa, tem 10 títulos do circuito brasileiro, tem 9 títulos do circuito mundial. Pô, eu sou o atleta mais rápido a ingressar no Hall da Fama, que geralmente demora 2 a 3 anos para eles escolherem. Eu fui eleito para o mesmo ano, para a classe de 2016. Eu parei praticamente em março e fui eleito para esse ano. Mas o que vale é que o vôlei de praia tem um pouco do meu DNA também, né? Porque eu comecei como vocês perguntaram. Lá em 94 não existia vôlei de praia. Você jogou 3 décadas de vôlei de praia. Você viu a evolução do esporte, né? E também tive que me evoluir também meu jogo, né? Porque eu comecei jogando contra atletas que tinham 10 anos a mais que eu. Aí chegou uma fase que é a minha geração. Quando eu parei, eram atletas que tinham 25 anos a menos, praticamente. Pô, eu joguei com o Evandro estava com 20 anos de idade. O Evandro que está indo para a Olimpíada agora com o Bruno. Nós jogamos a etapa juntos, eu e ele, em 2016. Não, em 2013, que nós fomos vice-campeões mundiais, assim, da etapa da Rússia, juntos, e quase 25 anos de diferença. Caramba. E você estava com quantos anos em 2016? 2016 eu estava com 43. E como é que foi chegar até 43 anos jogando? Dor, ombro, joelho, como é que é? Como é que foi administrar tudo isso aí? 43? E também a questão de Fominha? não ter disputado a Olimpíada em casa, né, no Brasil. Sim. A grande história é o seguinte, eu sempre fui muito obcecado por planejamento. Então, quando eu ia analisando, sempre cobrei muito da preparação física, sempre cobrei muito dos meus técnicos, e até eles reclamam, né? Pô, mas era um chato, porque ele cobrava, queria saber por que aquele treino, o que tinha que acontecer. Então, eu sempre levei muito a sério. Hoje eu posso dizer para vocês que não tenho lesão em nenhuma parte do meu corpo. Hoje o que eu faço? Hoje eu corro 2 vezes na semana, 6 quilômetros. Hoje eu vou para academia 3 vezes na semana. Não sinto dor nenhuma. Posso jogar qualquer esporte que eu quero, mas por quê? Porque eu levei muito a sério. Levei muito a sério. Quando eu estava 1 hora na academia, eu estava lá 1 hora na academia. Eu não estava ali para bater papo. Você teve muita lesão na carreira também? Ou você conseguiu controlar isso? Ou quando tinha, já dava uma parada, já se preparava melhor, como você disse? Para ser sincero, acho que eu fiquei fora 5 campeonatos só na minha vida toda. Porque eu tive um princípio de pneumonia, que eu deixei de jogar uma etapa de Brasília. Outra, eu quebrei meu dedo aqui e fiquei 2 etapas sem jogar. Isso foi já jogando com o Alisson, devia ter sido acho que em 2010. E outra que eu fui defender uma bola na França, saí correndo olhando só para a bola e bati o pé na placa de promoção. E a placa não era igual aqui no Brasil, que ela é mais alta, que você pode se apoiar. Era uma placa bem baixinha, eu não vi, então eu bati o calcanhar e arrancou assim, o tampão do meu calcanhar, vamos dizer assim. Eu fiquei 2 campeonatos sem jogar. Então, essas foram as únicas vezes que eu não joguei. Só para você ver, eu joguei 538 campeonatos na minha vida. 538 campeonatos. Se você contasse assim, todo final de semana, seria 10 anos seguidos jogando todo final de semana. Então, pô, as marcas são incríveis. E como que administra aí vida pessoal nesse tanto de campeonato aí? Como que faz família, esposa? Pô, e como que era também? Você bebia ou era totalmente regrado, alimentação 100%? Como que funciona? Eu adoro essas perguntas do dia a dia, e é bem isso mesmo. Sabe o que acontece? Teve uma virada de chave para mim. Eu tinha 17 anos, jogava no Curitibano, e tinha um técnico meu chamado Marcelo Ribaschi, que até hoje ele está no Santa Mônica, aí em Curitiba. Ele chegou assim no treino, a gente tinha um time muito bom, treinava bastante e tal. Aí acabou o treino, todo mundo feliz, treino bom. Daí ele olhou para mim assim: vamos sentar ali. Aí sentei dele e falei assim: Manuel,
você deu 100% nesse treino? Falei, lógico, imagina com 17 anos, lógico, dei tudo, dali assim. Você não podia ter melhorado aquele passe que você errou para a direita e depois aquela passada para frente? É. Não é aquele saque, na sequência de 10 saques, você errou 2. Você não podia ter acertado os outros 2? Falei assim, então, responda agora, você deu 100%? Tal. Então esse negócio do 100% ficou na minha cabeça. Então, respondendo a tua pergunta agora, é o seguinte, quando eu agora, até hoje, depois daquela fase ali, eu coloquei tanto isso na minha cabeça que tudo que eu vou fazer hoje, eu estou conversando com vocês aqui, eu estou 100% pensando nas suas perguntas e tal, não me interessa o que está lá fora. Quando eu estou com os meus 2 filhos, eu estou 100% com eles. Então, eu aprendi a ligar e desligar chaves na minha cabeça, assim, não, agora eu estou com a minha esposa, meu jantar com ela, eu estou 100% com ela. Então, isso modificou muitas coisas na minha vida. E também atrapalhou muito meus amigos, porque todo mundo queria sair na festa, assim, poxa, amanhã o Emanuel tem semifinal, tenho certeza que ele não vai. Eu falei, não vou não. Então, enquanto eles faziam a festa, eu aproveitava para seguir no meu caminho 100%. Mas também sempre curti meus amigos. Tinha uma hora que na segunda-feira eu tirava para conversar com eles, ali eu estava com eles. A gente conversava, batia papo, porque eu sempre senti isso, que eu precisava ligar e desligar a chave, senão eu ia ficar doido, porque eu sou muito metódico nas coisas que eu faço. E acho que essa é uma marca que ficou da tua carreira, né? E exatamente por isso que você foi tão longevo assim e chegou jogando em alto nível, né, por 25 anos. Sobre a medalha de 2012, a de prata, você com o Alisson, como que foi aquela campanha, jogar com o Alisson, né, o Mamute? Como foi? Acho que essa história eu tenho contado desde o início, desde quando iniciou a parceria, né? Eu estava saindo da parceria do Ricardo, eu tinha recém-casado, casei com a Leila, minha esposa, em 2008, final de 2008, no 7 de novembro de 2008. E ali eu já estava decidindo o seguinte, agora eu vou deixar um pouco de ser egoísta, pensar no lado profissional, vou pensar mais no lado família. Então eu vou fazer isso. Quando chegou no final de 2008, início de 2009, né? Eu e o Ricardo, a gente já jogava, eu ficava mais tempo no Rio, e o Ricardo lá em João Pessoa. Esse menino chamado Alisson, que ele estava com 24 anos, ele falou assim para mim, Manuel, eu quero jogar com você. Eu falei, cara, eu tô no final de carreira já, 2009, final de 2009, eu não quero mais. Ele, não, mas olha, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma parceria, eu assisti você desde 2004, poxa, eu quero jogar com você, vamos fazer isso. Aí eu conversei com a minha esposa, né, dela falou assim, poxa, vocês vão treinar no Rio, você vai estar aqui, faz isso, e você e o Ricardo já, para vocês não sofrerem mais, não queimarem mais que vocês têm. Então, escolhi, falei assim, então tá bom. Falei pro Ricardo, vou apostar no garoto mais jovem, vou jogar com o Alisson, ele falou assim, e ele foi jogar com o Pedro Solberg, que era da mesma geração, então cada um seguiu para esse caminho. Mas o Alisson, no começo, a diferença de idade, o jeito de treinar, tudo era muito diferente. E eu tive que praticar um pouco a minha resiliência. Falei assim, não, estou aqui por um motivo. Quero treinar com ele, passar um pouco da experiência para ver se a gente vai. O ano de 2010 foi muito difícil para a gente. Muito difícil. Perdemos muito, discutimos e tal, achamos um caminho. Mas a partir de 2011, encaixou. Ele me respeitava, eu respeitava ele, até no quarto, ele chegava no quarto antes com as músicas, botava música alta, eu ficava lá até só ouvindo, aí a partir de 2011 ele ia pro banheiro, colocava a música alta dele no banheiro, então ele entendeu, então houve uma sinergia. E a partir daí, a gente começou a jogar muito, 2011 a gente ganhou todos os campeonatos possíveis, tudo. Você ganhou a Copa do Mundo em Roma contra o Ricardo, inclusive, né? Contra o Ricardo, e num ambiente que era de 10 mil pessoas naquela arena central, ali no Foro Itálico. Para quem conhece, a Olimpíada tinha sido ali, a Olimpíada de Roma, em 1960, tinha sido ali, então tinha todo um histórico, então foi muito bacana. O cenário ali é muito legal, o ambiente, né, lembra aquela época mesmo de... Espetacular, porque os campeonatos da ATP, que são os majors que eles têm, né, que agora são o ATP 1000, o Grand Slam, é lá, nesse mesmo local, então tinha toda uma atmosfera. E ali eu aprendi que, poxa, eu tinha me rejuvenescido. E nesse período também tinha procurado um fisiologista para fazer um treino específico. Então, com o Alisson, cara, foi assim fantástico. Só que na Olimpíada, eu falei para ele, olha, Alisson, é a tua primeira Olimpíada, nós vamos ter esses problemas. A primeira partida é o desafio, porque ali você vai entender o que está acontecendo, entender os adversários, quem é gatinho vira leão, quem é leão vira gatinho. Então tem que entender a primeira partida, as quartas de final e a semifinal. Aí a final a gente esquece, mas esses 3 jogos são fundamentais. E a gente foi treinando isso, cada jogo ele falava, mano, é isso aí. Mas eu admiro ele porque ele foi fiel, tudo que a gente falava ele seguia. Então
Pô, chegar na final olímpica contra a Alemanha, 1-1 em sets, e você perder por uma bola que foi meio duvidosa dentro e fora, né, foi 16-14. Então, para mim foi fantástico pela condução que eu tive com o Alisson e depois pela alegria maior dele ser campeão olímpico na seguinte, usando toda a estrutura, tudo que a gente fez juntos. Oi, Manuel, e você fora do, das quadras, trabalhando até no lado político, como é que é é, a sua mente? Você também trabalhou na Secretaria de Esportes Especiais ali do governo federal, foi exonerado. Queria te perguntar o que aconteceu e quais são aí os seus planos a curto prazo, o que você tem planejado aí agora durante esse último ano de pandemia aí que não foi fácil para ninguém? Eu acredito muito em missões, né? Cada um tem uma missão e, na realidade, quando eu fui convidado ali para a Secretaria de Especial de Esporte, para mim era um desafio. Era a primeira vez que eu estava lidando com uma organização pública. Foi muito bom. Eu acredito que eu consegui dar uma organização geral. Teve um dos pontos fortes do nosso trabalho foi assegurar o Bolsa Atleta, que realmente é o grande fundamento dos atletas no Brasil. Então, isso estava na minha pasta e nos anos anteriores tinham retirado praticamente 70 milhões do Bolsa Atleta. Ele precisa de 140 milhões para ele ser executivo, então só tinha 70 milhões. Então, eu tive que ir conversar com deputados, conversar com senadores para saber fazer uma conversa da importância que era esse recurso para os atletas. A gente conseguiu, através de uma PLN 16, que é uma lei orçamentária para trazer esses 70 milhões de volta. Então, esse foi um dos pontos positivos da minha ida para lá, e a outra foi uma política de infraestrutura esportiva. Até aquele ano não existia assim uma preparação. Qualquer cidade podia pedir um recurso federal e fazer qualquer estrutura esportiva em qualquer lugar, ou uma praça, um ginásio, sem ter uma determinação. E a gente conseguiu implementar uma política esportiva da seguinte maneira: se você quer fazer uma quadra esportiva, você tem que apresentar qual é o plano de utilização, qual é o plano de manutenção, quantas crianças ou atletas vão ser beneficiados. Então, era todo um plano operacional antes do recurso ir. Então, isso a gente conseguiu assim, otimizar muitos recursos, porque tinha cidades que já tinha aquele ginásio, era só fazer uma manutenção. Então, muitas coisas boas vão vir pela frente depois dessa ideia. E minha missão terminou naquele momento, ali foi em junho do ano passado, mas eu continuo pensando que a gente precisa de uma rede maior de atletas, de pessoas ligadas ao esporte. E esse acho que é o meu engajamento agora. Tentar buscar a nível Brasil quais são as pessoas que são engajadas para defender políticas para o esporte. Porque deve ser a mesma visão de vocês, o esporte muitas vezes ele é utilizado pela arte política, não se utiliza da arte política para criar benefícios, né? Cada um faz o seu papel. As prefeituras cuidam da parte educacional na escola, aí daí vem o Estado que cuida mais dos clubes, tudo funciona, mas cada um faz o seu papel como se fosse assim planetas separados. Não tem um sol que faz girar, orbitar todas essas ações juntas. Então, acho que a minha missão agora é criar essa rede, ver pessoas que têm esse intuito para criar políticas públicas do esporte e o esporte ser aproveitado com mais coerência. Você viajou o mundo inteiro e como que você vê o aproveitamento do esporte aqui no Brasil? Eu não morei fora do Brasil, mas eu tenho as minhas críticas a fazer, né, em relação a como o esporte é tratado no Brasil, né? Eu acho que o esporte é um meio de educação primordial na vida de qualquer pessoa, ele pode transformar e também ele pode educar, né? Ele pode ser uma frente de educação bem forte. Como que você enxerga o nosso momento e até o nosso futuro? Eu acredito que o esporte tem que ter uma identidade mais forte. Nós todos que somos militantes do esporte, a gente pode defender mais com uma forma só de agir, porque hoje o esporte é ligado à saúde, né? A gente é ligado. Não fala que quem faz esporte faz saúde, mas não temos números, pesquisas sobre isso. O esporte é ligado à educação, mas quanto que a gente pode ajudar a educação? Não tem dados, não tem pesquisa sobre isso. O esporte é entretenimento. Mas que nível? Quanto de investimento? O que a gente precisa fazer? Como que a gente precisa profissionalizar, né? Quantos clubes no Brasil são profissionalizados? Né? Tanto de esporte amador, vamos considerar amador aqueles que não são futebol, que não tem carteira assinada e tal, mas os demais. Então, acho que isso faz a gente pensar. Eu estou nesse momento pensando assim, como que a gente consegue moldar assim o esporte como se fosse esporte criativo?
uma nova forma de fazer esporte, como utilizar melhor as áreas esportivas, como melhorar, usar melhor nossos recursos humanos, como melhorar também o esporte na escola, que não precisa ser de alto rendimento, precisa só de ser de lazer, de inclusão social, né, inclusão de valores. Então tem muitas coisas que a gente pode reformular. Eu acredito muito que se a gente unir várias pessoas, a gente consegue conduzir isso de uma forma mais assim, mais direta e de forma criativa. Tua rotina em casa mudou muito depois que a Leila foi eleita senadora? Olha, você sabe que a Leila ela tem um viés muito forte de educação, ela protege a justiça, ela é muito nesse lado da justiça, ela também tem um viés de proteção do esporte muito grande. Então, eu e ela, nós temos missões praticamente, são muito parecidas, a gente trabalha, mas a gente não trabalha muito de forma separada. Ela num lado e eu no outro. A gente não usa a influência de um do outro nas suas posições. Isso é muito bonito do nosso casamento. O lado profissional a gente se apoia, mas eu deixo ela livre para tomar as decisões dela, como eu tomo as minhas decisões aqui. Então, até me questionaram muito quando eu fui para o governo, né? Falaram assim, poxa, mas a Leila é de um governo que é contra, né? Eu falei, olha, não tem nada a ver, porque nós somos totalmente, assim, confiantes naquilo que a gente acredita. Eu acreditava que podia fazer uma boa missão e fiz, e ela acredita que faz uma boa missão. Então, aqui em casa, nós temos, assim, a parceria de um acreditar no outro e apoiar. Então, acho que não mudou nada na nossa vida. Eu lembro quando ela estava como comentarista, né, de esportiva, eu jogando, ela não comentava muito os meus jogos, porque a gente tinha essa independência. E como é que é o lado político da coisa? Como que é trabalhar com política? Eu digo no dia a dia, você até comentou na resposta anterior, tem que ir, tem que conversar, tem que debater, você conversa com vários parlamentares, como que é o lado da gravata, digamos assim, né? Tem também a questão de ter que lidar com, muitas vezes, tem um interesse político por trás de muitas situações que você, como gestor, vê de uma maneira e muitas vezes tem o interesse de fazer de uma outra forma por causa do lado político, né? A grande história disso tudo é levar conhecimento. Acho que muitas pessoas não têm os dados, né? Eu, assim, sempre gosto de trabalhar muito com dados, com números, porque a partir dali você consegue construir uma narrativa muito positiva. E o que acontece quando se fala de esporte, as pessoas só pensam só em Copa do Mundo e Olimpíada. Né? É difícil você construir uma outra narrativa, então você tem que realmente mostrar dados. Poxa, que o IBGE demonstra que praticamente nos 5.500 municípios nós temos pelo menos um ginásio em cada uma das escolas ou próximo das escolas que pode ser utilizada para o ensino, né, escolar, do esporte. A gente tem muitos dados que, quando a gente já começa a apresentar esses números, as pessoas, poxa, eu não sabia disso. Pô, não sabia que na minha cidade tem 3 ginásios. Eu não sabia que na minha cidade, tem pista de atletismo. Hoje, no Brasil, tem 54 pistas de atletismo nas universidades. Coisas que poucos sabem. E essa acho que é a nossa missão, começar a divulgar o que é feito. E é isso que, na área política, que eu acredito, quanto mais é vender um peixe, né? Você tem que ir lá e vender o seu peixe, e dourar o seu peixe. E o esporte é um super produto. Ele é um produto no alto rendimento, é um produto no grupo de pedal, no grupo de lazer, no grupo de caminhada, mas a gente tem que fazer com que todos esses conversem e entendam que isso é esporte. Que muitas vezes as pessoas só entendem esporte como Olimpíada e Copa do Mundo. Com quantos anos você tinha quando você conseguiu o teu primeiro patrocínio no vôlei de praia? Essa é uma questão que eu estou fazendo um material com a Ágata, e ela estava me contando que ela conseguiu, era R$ 1.500, foi muito importante naquela época aquele auxílio para ela. Como que foi para você nessa situação aí? Puxa, eu vou confessar para você que eu tive sempre o apoio. Sempre tive o apoio. Não sei se é porque eu conversava bastante, gostava sempre de conversar, de trocar ideias. Eu lembro que o meu primeiro patrocinador foi da Fedato Esportes, aí de Curitiba. E foi fantástico porque, na época, estava começando o vôlei de praia, isso nós estamos falando em 1991, e a gente estava classificado para o circuito brasileiro, que seria no Rio de Janeiro, em fevereiro de 91, e nós fomos conversar com um dos filhos dos donos da Fedato. Ele, eu sou apaixonado por esporte, gosto muito, acredito que vocês podem levar nossa marca. E na época era Jumper, uma marca específica da Fedato.
Falei assim, Era o olha, canguruzinho, né? exatamente, o canguru. Então, o que acontece? Então, através das conversas, isso que a gente estava conversando sobre esporte, expondo, olha, vai ter tantas etapas e tal, é assim, nós somos a única dupla do Paraná, sabe? Douramos aquela pílula e fomos muito bem-sucedidos. Tanto é que a gente era a única dupla que usava uma bermuda bem amarelo-limão, assim, laranja, da Jumper. Todo mundo via de longe, uma aba bem grande. Então, eu sempre tive muitos patrocinadores, assim, sempre tive muitos apoiadores. Nessa época, a gente ganhava passagem de ônibus para Londrina jogar, para Antonina, aquela assim, uma noite no hotel que precisava. E depois disso, quando eu fui para Vitória, em 93, a gente tinha o patrocínio da Cobra d'Água, a marca mais de esportivo, sportwear, que era assim. Aí eu recebia 1.500 junto com a Luísio. Só que eu ficava na casa dele, eu almoçava com ele, ele tinha o combustível, então eu só ficava com 250, ele ficava com o resto para pagar o custeio da minha estadia lá. Entendi. Então, o início de carreira é assim, a gente vai investindo, e aí nunca me faltou apoio, talvez acho que por causa dessa minha seriedade, da minha vontade de botar no papel, planejamento. Olha, eu quero chegar nesse local, vou jogar tantas etapas, então eu sempre fui muito assim planejado para convencer as pessoas. Não, você estava falando de viagem aí antes aqui, e a gente estava, né, trocando aquela ideia. Você estava falando das suas histórias aí de avião, que você é o cara que entra, dorme e acabou. Seja o que Deus quiser. Conta essas histórias aí que você contou uma boa ali pra gente antes. Ai, ai, é. Eu, assim, eu tenho o costume, assim, de não perder tempo, né. Como eu sou planejado, falo assim: "Pô", já quando eu já vou sentando numa viagem para um campeonato, eu já sento e já me acomodo para descansar e antes de fechar a porta do avião, já estar dormindo, no caso, né. E eu confio muito nos aviões, então eu não tenho medo nenhum, nenhuma restrição. E teve um fato muito interessante, eu jogava com o Alisson, essa história é bem bacana para contar, eu jogava com o Alisson, a nossa técnica é a Letícia, que tem um pouco de receio de andar de avião e tal. E eu lembro que era um voo da TAM que a gente ia para Paris. E tranquilo, a gente tá lá, eu já sentei, né, me acomodei e tal, eu comecei a dormir já, né. Aí de repente vem a Letícia e bate no meu ombro, assim, e eu: "Uau, então vamos embora que tem a suspeita de bomba no avião e todo mundo tem que sair". Eu falei assim, aí eu olhei, eu já era o último a sair do avião, assim, né, eu falei: "Pô, vamos sair". Aí me contaram a história, daí a Letícia contou para o Alisson: "Olha, estava dormindo, explodiu o avião, ele nem ia saber, vê se pode, absurdo", né, nesse tema. Aí sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, um norueguês entrou no avião, estava embriagado e começou a discutir com a aeromoça, discutiu todo mundo, e daí chamaram a Polícia Federal para ver a situação do cara. E isso eu não vi, isso me contaram, que na hora que ele estava saindo do avião, ele saindo meio a contragosto, ele falou assim: "Ah, na minha mala tem uma bomba". Ele ferrou com todo mundo. E aí a gente saiu, pô, fomos lá conversar com o pessoal da Polícia Federal no Galeão, ele falou assim: "Olha, esse voo não sai do chão, enquanto não vê todas as bagagens". Daí a gente explicou: "Pô, a gente tem que chegar na Polônia, a gente ia fazer um voo para Londres e depois ia para Varsóvia, como é que a gente fazia?". "Ó, dá um jeito de vocês que vocês não vão conseguir sair nesse voo aqui". Aí a gente foi sem mala, sem nada, chegamos na Polônia e ficou essa história boa para contar. Essa aí é daquelas que você não esquece mais, né. Mas você estava dormindo no Ô Manuel, e Vila Olímpica, tem muita história? Lá A Vila Olímpica tem muita história. E eu sempre, nas minhas parcerias, eu sempre priorizei ficar na Vila Olímpica. Porque quando você está na Vila Olímpica, você entende que você está na Olimpíada. Você sofre a pressão de passar pelos seus adversários, ou a concentração nos 10 primeiros dias de Olimpíada, parece realmente assim uns robôs, assim, todo mundo concentrado, cara de brabo, não querendo desfocar. Mas daí depois chega na metade da Olimpíada, muda um pouquinho o aspecto. Acho que o grande diferencial da Vila Olímpica é quando acaba a natação, que a natação começa com todas as modalidades no primeiro dia, e daí quando acaba a natação, vira para o atletismo, né, sai a natação e entra o atletismo. Então sai um mundo de atleta, entra um mundo de atleta. E nessa hora vira festa, né, porque os da natação já terminaram, e são quantas medalhas saem na natação, né, um número gigante. Então nessa hora, se você não tiver concentração, você pode, entrar um pouco na vibe de festa, que lá realmente tinha muitas festas, geralmente na vila. Mas é um lugar que realmente, se você vai para a Olimpíada com chances, você torna aquilo ali como se fosse um templo de concentração. Mas para aqueles que vão só para participar, aquilo ali é uma Disneylândia, né. Pô, é um refeitório
com mais de 10 mil pessoas, com todos os tipos de comida. Tem culinária italiana, tem culinária europeia, asiática, tem tudo. Você pode escolher a comida que você quer. Você pode sentar em qualquer lugar, você pode comer a qualquer horário do dia. Qualquer E horário você, do dia. você conheceu, assim, atletas ali que você não imaginava conhecer? Deu de cara com alguém que você, pô, é o cara. Sim, sim. Em 1996, quando eu estava com 23 anos lá em Atlanta, eu tive a possibilidade de mover o Cassius Clay, Muhammad Ali. Eu estava assim comendo, né, junto com o Zé Marco e tal. Aí de repente a gente olha assim um batalhão de gente entrando e saindo por uma porta específica do fundo, a gente olhando, não tá entendendo. De repente quando ele entra assim, realmente assim umas 400 pessoas em volta dele. Aí quando ele parou no meio assim, todo o refeitório, devia ter assim umas 8 mil pessoas batendo palma. Mas aquela palma assim de, pô, esse é o cara que a gente nunca, né, todo mundo gostaria de ver. Então esse aí foi um momento muito bacana, assim, que eu lembro, assim, como se fosse hoje, agora. Ver o Mohamed Ali ali, 300 pessoas em volta dele. Acho que ele acendeu a pira em Atlanta, né, não foi? Exatamente, E exatamente. ficou marcado que ele estava com Parkinson já e tremia bastante, né? Essa imagem ficou bem marcada, né? Exatamente. Então eu tive essa possibilidade. Fora ter encontrado com o Federer, né, em 2004, a gente encontrou com o Federer. Eu lembro do Marat Safin, que nessa época, em 2004, o Ricardo jogava tênis. E ele gostava muito do Marat Safin, que é o russo, e estava naquele auge. Daí a gente encontrou dentro do ônibus. Na vila tem um ônibus que circula entre os blocos. Aí o Ricardo, eu tô com vergonha, vou tirar uma foto com ele. Falei, cara, tira essa foto, vai lá, cara. Vai, fala qualquer coisa. Ele é russo, fala inglês aí que ele vai entender tranquilamente. Aí ele foi lá e tirou a foto. Pô, valeu, mano, pelo apoio e tal. Olha, esse cara é meu fã, é o meu ídolo aqui. Pô. Então tem essas coisas que ficam gravadas aí de Vila Olímpica. Você tirou foto dele, não? Tirei. Não sei se vocês lembram de uma jogadora chinesa de basquete, que ela tinha acho que uns 2,13 m. Tia Minha, alguma coisa desse jeito. Eu parei do lado dela, eu assim fiquei como se fosse um anão do lado dela, assim, sabe? Porque ela era gigante, as costas, muito forte, muito grande. Mas tirei aquela foto e tenho guardado até hoje. Até preciso ver onde está essa foto, porque essa foto é icônica. Então eu tirei a foto do lado dela, essa eu lembro direitinho, gigante ela, gigante. E você tem ídolos no esporte? Quais são os seus ídolos, assim? Tenho. Na realidade, quando eu comecei, meu pai era meu ídolo, né? Assim, essa é a grande história. Meu pai fazia esporte, sabe? Tudo que eu jogava contra ele, eu queria ganhar dele. Ele me ensinou xadrez, eu queria ganhar de qualquer jeito. Meu pai tinha um livrinho de xadrez, assim, que ele olhava, assim, um dia eu vou pegar esse livrinho. Então ele foi meu grande, assim, onde assim, o monarca dos meus ídolos. Depois foi o Kurt Kirillian, realmente. Eu lembro que eu tinha mais ou menos, foi 88, eu devia ter uns 15 anos. Nesses campeonatos que eu falei para vocês, que o vôlei de praia era de exibição, eles vieram jogar no Brasil e eu fiquei assistindo assim em casa, assim no domingo, assistindo. Era Pat Power de Kurt Kirillian contra o Renan e Montanaro, pode ser. E aí ele jogando, falei assim, pô, quero ser igual esse cara. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu ficava contando as bolas que ele tacava diagonal, as bolas que ele batia no corredor. Então ele realmente foi um dos outros ícones do esporte para mim. Mas é lógico que eu segui muito Michael Jordan. Ele foi um cara fantástico. E eu lembro até hoje, quando eu estou correndo aqui, que ele falava assim, né? Ele ia para um treino de arremesso e ele tinha uma sequência, ele tinha que dar 300 arremessos. Então ele dividia em série de 10 e ia contando. Ia contando. Aí, ó, agora mais 5, agora mais 5. Ele dividia uma missão que 300 seria muito, ele dividia em poucos. Então eu fazia isso também. Pô, vou para um treino de levantamento. Esses 5, aí fazia 5 com qualidade, e fazia mais 5. Então tudo que ele falava eu tentava aderir no meu jogo, né? E a outra que eu gostava bastante do Ayrton Senna, que no vôlei de praia a gente faz muito treino físico, assim, de corrida, intervalado e tal. E quando chegava nas últimas intervaladas, nos 2, 3 últimos, toda vez eu pensava assim, falta 2. Aí eu lembrava do Galvão Bueno assim, traz na mão, última volta, traz na mão. Então eu fazia a mesma coisa assim, pô, tô cansado, mas traz na mão, últimas voltas. E tentava me motivar com esses grandes heróis aí que eu tive no esporte. Que legal. Ô, Emanuel, e a paixão pelo Atlético? A paixão pelo Atlético começou com os sacos de pipoca e picolé. Na época da Baixada, ainda aquela que era Baixada de tijolinho à vista, né, que era na época.
Eu lembro que eu tinha, assim, eu acho que uns 6 anos, mais ou menos, meu pai me levava no campo, mas eu não queria saber de jogo, né, eu queria saber da pipoca, do sorvete que passava. Mas ali eu criei grandes vínculos com meu pai por causa disso, né, e hoje o Atlético, além de ser uma paixão de clube, né, de ver o clube crescer nesses últimos praticamente 20 anos, cresceu demais, a vínculo dele, do Atlético, eu e meu pai. Toda vez que eu converso com meu pai, seja qualquer dia, a gente fala do Atlético. A gente fala dos jogadores novos, ele conta a história de Curitiba, a gente se aproxima. Então o Atlético deixou de ser um time para mim, para deixar de ser um elo de ligação com meu pai também. Você assistiu algum dos últimos títulos recentes aí, Sul-Americano, Copa do Brasil no estádio, não? Não, não tive a possibilidade de assistir. O único que eu assisti foi um Campeonato Paranaense, né, que acho que foi aquele que ganhou do Coritiba, do nosso 2000 rival, que 2018? isso, que ganha, a gente ganhou na Arena, eu assisti esse jogo na Arena. E depois, aí, o outro jogo foi no Couto Pereira, eu não assisti, mas esse jogo da Arena eu assisti. Que era aquele time do Bruno Guimarães, o Renan Lodge? E era com Acho que era o do Valtão, Walter esse, hein? Era Valtão, do Valtão, Valtão. né? Era do Foi Walter. aquele que acho que foi, se eu não me engano, acho que Nas foi 3 a coxinhas. 0 na Arena, né? Foi o Isso, jogo que o Thiago Heleno fez assim, né? Acho que o Thiago Heleno fez um gol, acho que foi esse, isso, né? Foi o jogo exatamente. da coxinha depois, né? É, esse aí. Acho que 2017, eu acho que foi em Foi. Eu 2017, se eu não nem me posso engano. falar muito isso, porque meus grandes amigos, a grande maioria são torcedores de Curitiba. Mas a gente faz essa brincadeira válida, né? Mas você, em algum momento, arriscou no futebol? Sei lá, com a tua altura, um zagueiro, goleiro, você gostava de jogar também? Eu gostava de jogar. Eu estudei no Colégio Medianeira, né, em Curitiba. E o Colégio Medianeira tem uma estrutura desportiva muito grande, tem 2 campos oficiais, né? E eles lá tinham uma semana de Olimpíadas. Todo ano tinha uma semana de Olimpíadas e você podia escolher um esporte com o pé, um com a mão e um individual. Então eu sempre escolhia futebol, vôlei, ou fazia 100 metros, ou jogava xadrez, né? Então essas que eu escolhia. E no futebol a gente sempre montava um time, colocava um time de camisa e ia jogar. E eu lembro que na terceira série, assim, eu joguei com a camisa do Coxo contrariado, do Curitiba contrariado, e eu gostava muito de jogar ou na frente, como se fosse assim um centroavante, ou era goleiro. E teve um desses que eu era metade goleiro, jogava um outro, acho que no seguinte, 85, mais ou menos, eu jogava com a camisa de goleiro no meio tempo e do Cruzeiro no ataque. Então eu sempre gostei muito e sempre gostava de correr bastante, então gostava sempre de futebol. Mas eu era muito magro, né, muito esquelético. Então todo esporte de contato era um sacrifício para mim, eu saía sempre roxo, machucado. Então quando escolhi o vôlei, mas o vôlei não tem contato nenhum com o adversário. Tinha que ter uma rede para separar. Pois é, verdade. Oi, Manuel, muito legal essa conversa contigo. Queria fechar deixando outra pergunta. Quando você estava lá na Olimpíada de Atenas de 2004, a gente teve uma situação que foi muito marcante, que foi do Vanderlei Cordeiro, né? Com o padre irlandês lá, e você chegou a oferecer aquela medalha para ele, né? Foi uma atitude super legal, né? É, meu amigo, ali. E assim, eu sempre tive uma visão, não de sucesso, né? Porque de sucesso é uma coisa pessoal, mas de significância. Acho que toda a história da minha vida é de significância. Você tem que criar um significado para isso. Pô, eu ia para a Olimpíada porque eu queria motivar as pessoas, né? Pô, eu queria motivar minha família. Então, o ato de significar. E realmente, o Vanderlei é um cara que significou muito para mim e para muitos outros. Imagine nós aqui, competindo, somos abraçados por alguém com chance de ser medalhista olímpico de ouro, e ainda ele volta a correr e volta super feliz, fazendo aviãozinho. Aquilo ali, para mim, foi o grande espírito olímpico e inesquecível, porque eu já estava no Brasil quando aconteceu. A gente chegou no sábado, acho que a competição deles era no domingo, Era no e último dia, né? A no competição último deles dia, era fechava as Olimpíadas. Eu acho que até isso foi muito marcante, né? Porque tava todo mundo Todo o assistindo. foco ali. não, É. e confesso que eu estava assistindo, estava em João Pessoa, porque a gente tinha chego, carro de bombeiro, em João Pessoa, um monte de coisa. Então, no domingo eu estava assistindo. E eu assistindo, eu e meu filho, pô, em 2004, ele tinha 7 anos, sentado lá dele e falou assim: olha, esse é paranaense, contando essa história para ele e tal. E aconteceu com ele, eu fiquei louco, né? E à noite eu saí e fui para um evento, né? Foi uma gravação da Ana Maria Braga, eu e o Ricardo. A gente chegou lá, tranquilo, batendo papo, assim, eu, o Ricardo, Ana Maria, o Leandro Guilherme, de repente falou assim, ó, tá chegando uma pessoa aí, direto do aeroporto, vai chegar aí e tal. Aí chega ele fazendo um aviãozinho. Cara, então,
Aí, acho que quando a gente fala em esporte, o esporte tem suas mensagens, né? E aí ele contou a história que é paranaense, que tinha ido mal em 2 Olimpíadas, exatamente como eu, em 96 e 2000, contou as histórias trágicas que ele teve lá, com Aquele dia lá foi muito marcante. não, e a Nossa. concorrência, imagine, saem 300, só Sim. 3 recebem medalha. É muito, muito difícil, é muito difícil. Então, realmente, ele é, para mim, o herói olímpico, mereceu acender a pira olímpica em 2016, né, que ele acendeu no Rio de Janeiro, merece ter a medalha de Pierre Coubertin, porque realmente ele, para mim, simboliza o espírito olímpico. Pô, legal, Emanuel. Muito obrigado aí pelo seu tempo, ouvir histórias aí e o seu exemplo. Pô, muito legal bater esse papo contigo. Pois é, acho que a missão do esporte é continuar, né? Espero que nós consigamos tocar outras pessoas para que eles possam ser atletas ou esportistas ou esporte de lazer. Acho que essa é a nossa missão aqui. Foi um bom papo mesmo. Mostrei medalha, contei as conversas interessantes, falei sobre sono no avião, né? Falei tudo que eu podia. Pô, legal. Pela gente ficava mais uma horinha aqui. E aí embora. Emanuel, brigadão, viu? Nada, foi um prazer. Um abraço para vocês aí. Cuidem do Paraná aí, por favor.